Hoje nós vamos falar um pouco sobre rádio, televisão, jornalismo, jornalismo esportivo, investigativo. E o nosso convidado é Luciano Fatioli. Não perca, 11h30, no Ponto de Equilíbrio. O jornalismo, independente de qualquer definição acadêmica, é uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus alvos, como leitores, telespectadores ou ouvintes. Uma batalha geralmente sutil, que se usa de uma arma de aparência extremamente inofensiva, a palavra. O jornalismo é informação, é demonstrar o que acontece no dia a dia das pessoas. O jornalismo é a conexão direta com a mídia. O jornalismo é importante porque você vê, tanta coisa foi descoberta, tantos crimes são descobertos, a gente sabe até para onde vai o dinheiro dos impostos. Eu acho muito importante. Luciano Fatioli é um apresentador, jornalista e radialista brasileiro nascido em 1966 na cidade de Santos, no litoral paulista. Começou na rádio na sua cidade natal, se destacando na programação esportiva local. Já em São Paulo, trabalhou primeiro na Rádio Tupi, na Rádio Jovem Pan e mais tarde na Rádio Record. Na televisão, atuou inicialmente como repórter e apresentador da TV Tribuna. Em 2002, foi contratado pela Rede Record, onde apresentou o SP no Ar, o SP Record e o programa Hoje em Dia. Deixou a emissora em 2010 e foi para a Rede Bandeirantes de televisão, onde apresentou o Primeiro Jornal e também o Brasil Urgente. Ficou na Band até 2014, quando foi contratado pela TV Jornal, afiliada do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão em Pernambuco. Neste ano de 2015, Fatioli está de volta a São Paulo e foi contratado pela Rede TV para apresentar, juntamente com Débora Villalba, a Super Faixa do Esporte, a atração esportiva das tardes de sábado da emissora. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você já sabe, você está vendo na sua tela, se você acessar o nosso Facebook ou o nosso WhatsApp, você pode encaminhar a sua pergunta para o nosso convidado. O programa não é ao vivo, mas nós vamos repassar ao seu convidado. Se você mandar antes, acessando a lista de convidados, vai dar tempo e nós vamos perguntar ao vivo para o nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com um grande prazer que eu recebo o grande jornalista, um grande amigo com quem eu tive prazer de trabalhar, já não vi há algum tempo, Luciano Fatioli. Um grande abraço ao senhor. Obrigado por ter vindo. E faço das suas as minhas palavras, não é? É tão antiga essa frase, não é? Mas de coração, para quem está nos vendo agora, não ouvia ao vivo, né? Como se diz, há alguns anos, e com muito prazer. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, prazer pelo é convite. O nome do programa já diz tudo, Ponto de Equilíbrio, e é a oportunidade da gente debater, ou conversar, ou bater papo, não é? E principalmente informar a quem nos vê. Muito obrigado mesmo. Prazer é todo nosso, Luciano. E não dá para escapar muito, né? Jornalista esportivo, você saiu da área esportiva, foi para a área do jornalismo na época, também mais... Policial, né? Etc. Mas o importante é o seguinte, jornalista é jornalista. Comunicador, né? O que eu falo, todo mundo fala assim, você só fala disso. Não, eu falo de assuntos que sejam úteis e importantes para quem nos vê, né? Para quem nos ouve, para quem nos lê, né? E o jornalista parece que ele sente o cheiro do negócio, né? Ele sabe aonde ir. É o faro da notícia, não é? Ele sabe até que ponto apertar. Mas me conta um pouquinho da tua carreira, Luciano. Você começou no rádio. Eu comecei no rádio. Caramba, o senhor me faz uma pergunta que eu adoro. Se não me perguntasse, eu mesmo falaria, não é? Comecei, olha, eu tenho 49 anos de idade, estou indo para 32 anos de profissão. Comecei numa rádio de Santos, no litoral paulista, onde Sony tenho parte de minha família, não é? Na Rádio Clube de Santos. Conheço. Uma emissora hoje pertence ao segmento evangélico, na época uma rádio, enfim, comercial, não é? E sabe quem era o dono da rádio? Pelé. Pelé não, Edson Arantes do Nascimento, né? Que ele fala, o Pelé é uma coisa, o Edson é outra, né? E eu fui lá fazer um programa infantil, que era o que faltava na grade da emissora. E eu tinha acabado de me formar como radialista, né? Com MTB, com registro em carteira. Ninguém me dava essa oportunidade para trabalhar. Eu falei, poxa, olha, eu vou e fui batendo lá de porta em porta. Aí na Rádio Clube falaram, olha, se você trouxer os anunciantes, você aqui começa. Aí no bairro que eu morava, em Santos, bairro do Gonzaga, bati na porta do maior açougue, do maior supermercado, da maior livraria, do maior posto de gasolina, me ajudaram com valores, fui lá, comprei horário e assim eu comecei, fazendo um programa infantil, olha. Era AM ou FM? AM. É incrível a força que a AM tinha, E né? continua, né? Olha, o senhor sabe que eu fiquei agora, recentemente, por 10 meses, não é, trabalhando no Recife, e até estão aqui na retaguarda, né, meus colegas que me acompanham nessa noite aqui, desse bate-papo. E no Recife é uma característica que eu fui descobrir chegando lá e ficando lá por 10 meses, a força do rádio AM. É
impressionante. E lá é uma característica, por exemplo, da região, de se apegar, ou dos ouvintes se apegarem num determinado comunicador. Então, se aquele comunicador sair da rádio A para a rádio B para a rádio C, eles vão junto. Eles ouvem. Talvez, se perguntar, nem sabem qual que é essa rádio, mas o comunicador é aquele. Sabe, o programa é aquele. O programa é aquele. Se bem que nesse grupo empresarial de comunicação que eu trabalhei, a rádio e os comunicadores têm uma força muito grande. Há uma empatia muito grande e um acesso ao público muito grande. Eu não sei se o senhor tem essa opinião, eu sou daquela que, quando surgiu a internet, o rádio acabou. Nossa, lógico que não. Óbvio que não. Eu ainda sou daqueles do radinho de pilha. Não, quando surgiu a televisão, falavam isso. Né? Também. Aí na época da internet na com mais época, força. olha, vai acabar da internet. Agora acabou de vez e não acaba. E é incrível, o costume ainda do brasileiro, sim, né? Eu sou do costume do radinho de pilha, que foi um rádio que eu ganhei até do meu diretor da rádio na época, o nome é Carlos Miguel. Um radinho de pilha, aquele pequenininho, chamavam Dunguinha, não é nem propaganda, né? E ando com ele pela casa toda, é um negócio interessante. Eu com minha formação é do rádio. Com toda essa tecnologia de manhã, aquele horário que a gente está fazendo o bar todo, eu tenho que ter o rádio ligado. Exatamente. Escutando as notícias. Mas você pode ver pelo... Não, quero escutar e o rádio. Você sabe que recentemente, ao fazer um negócio de um determinado carro novo, carro zero, enfim, com aquele multimídia, aqueles aparelhos que, né, só faltam dançar, cantar, soltar água, né, enfim. E aí eu lembro que eu comprei o carro e tal, e no dia que saí da concessionária, fui lá programar, né, as rádios AM, que eu gosto muito, e nenhuma sintonizava. Nenhuma, nem a rádio A, nem B, nem C, nem... meu Deus do céu, eu voltei lá. Escuta, não pega a rádio AM. Aí o rapaz teve a infeliz ideia de falar, mas você ouve a AM? Eu falei, meu amigo, minha formação de AM, você está pensando o quê e tal? Foi bem curioso, né? Hoje, é lógico, tem essa migração em parte do AM para o FM, mas tem público para todo mundo. E agora, no ano que vem, a rádio digital vai virar uma coisa só. Então, realmente vai continuar com a força que tem da mesma forma. Mas e aí? Do rádio, como é que foi a passagem? Saí dessa Rádio Clube, da Rádio Clube, fui para a Rádio A Tribuna, do Grupo A Tribuna, que é um sistema muito forte em Santos, no litoral. De lá fui para a Rádio Guarujá, uma rádio do município vizinho do Guarujá. E vim trabalhar em São Paulo em 1990, na Rádio Tupi, que era na Vila Maria, aqui zona norte da capital paulista, né? Ali fiquei por 10 meses trabalhando. De lá fui convidado para trabalhar na Jovem Pan. E fiquei na Jovem Pan por 11 anos, de 90 a 2001. Aí... saí da Jovem Pan em 2001, estava com alguns problemas pessoais e eu praticamente pedi para ser mandado embora. Tanto que ao Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, que é o dono da Jovem Pan, não é? Fui lá agradecer. Ele falou, vem me agradecer, eu te mandei embora. Eu falei, eu sei, mas mandou porque tinha que mandar. O senhor não, aqui não é casa de caridade, é uma emissora de comunicação. Fui agradecer a ele pelos 11 anos que lá vivi. É uma grande emissora. Nossa, é um negócio espetacular, né? Aí de lá segui para a Rádio Record. De rádio, a Rádio Record foi a última rádio que eu trabalhei, E de TV, trabalhei em Santos, TV Litoral, que hoje é TV Santa Cecília, do Grupo Unisanta. Da faculdade. Da faculdade, é do Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos. Passei pela TV Mar, que na época retransmitia a TV Manchete, né, que não existe mais. E depois passou a TV Mar a retransmitir a TV Record. E depois passei pela TV Tribuna, aí em São Paulo, Record, Bandeirantes, TV Jornal e agora a Rede TV. E a passagem do rádio para a televisão? Muito fácil, né? É fácil, né? Fácil porque nós tomamos sopa de letrinha, né? Eu, pelo meu tamanho, tomei um pouquinho mais. Algumas colheradas a mais, né? Fica muito fácil. Pelo menos não, por favor, as pessoas que nos veem, né? Aliás, muito obrigado aí pelo seu carinho, os senhores e senhoras, moços e moças, crianças, famílias inteiras que nos veem. É muito fácil porque com a facilidade ou com a necessidade de você explicar a quem te ouve uma determinada situação, você tem que ser o mais claro possível na sua oratória. Aí você vai para a TV, além daquela oratória que você já adquiriu enquanto radialista, você tem mais o recurso da imagem? Poxa, e só o não caminho, dá certo quem não quer. O caminho reverso nem sempre acontece. Não, falar uma coisa ao senhor, não sei se a sua opinião é a mesma. Não há uma tradição, não há um costume do caminho inverso dar certo com vários colegas e profissionais em várias áreas ou em várias capitais ou regiões do Brasil, né? Queria já aproveitar a sua deixa. Hoje você está na Rede TV, uma empresa que eu tive o prazer de trabalhar durante 7 anos. Queria mandar um grande abraço aos meus amigos Amilcar Idalevo, Marcelo Carvalho, que liberaram a presença do Faccioli, ao Franz também. Muito obrigado. Em breve o Marcelo vai estar aqui com a gente. Já gravou um programa uns 2 anos atrás, vai gravar novamente. Tem que levar o senhor no Mega Senha, hein? Não, ele já falou que ele vai convidar o apóstolo Valdemiro Santiago para o Mega Senha. Olha lá. Está combinado já. Eu estou em falta também, preciso ir. Meu Deus do céu, hein? Mas me fala uma coisa, esse programa
como está agora na Rede TV? Olha, seu programa, que horário que é? Então, aí, por exemplo, no Recife, depois de 10 meses voltei para São Paulo, mas voltei para São Paulo sem nada. Voltei com a expectativa de um convite, de uma oportunidade. Aí fui convidado pela Rede TV para apresentar o que hoje eu faço aos sábados à tarde, que é a Super Faixa do Esporte. O que é? É um programa de esportes, começa às 14h. Dentro desse programa nós temos vários quadros, várias atrações, e entre as atrações, as principais são, atualmente, o Campeonato Paulista de Basquete Masculino, que é quase que um duelo entre cidades, não é? Porque todas, ou boas e grandes cidades do interior têm seu time de basquete. Nós também temos a Superliga de Vôlei, tanto para homens quanto para mulheres, masculino e feminino, que será retomada agora em outubro, vôlei de quadra, que tem os principais jogadores do Brasil. E também temos o vôlei de praia e também temos o Campeonato Brasileiro da Série B, que vai como grandes times o Botafogo Carioca, e é o ano, e o Norte e Nordeste sabe disso, que tem a maior participação de times do Norte e Nordeste, são 6 times. Bahia, o Vitória, Bahia, né? Vitória, temos Náutico, temos Santa Cruz, temos o ABC e Sampaio Correia. E é incrível, mesmo Série B, o povo lá adora futebol, lota estádio. É uma febre, é impressionante, é muito gostoso. O retorno de Norte, de Nordeste é extremamente positivo. Então, dentro desse programa, nós temos essas atrações. Então, por exemplo, eu começo o programa às 14h, levo até 2h15 aproximadamente. 2h15 passamos para a transmissão ao vivo do jogo de basquete. Jogo de basquete são 4 tempos de 10. Dá para a gente fazer uma conta aqui. 4 de 10, 40, dobra para 80, mais um pouco 90, 1h30 mais ou menos. Passo para o basquete, volta do basquete por volta de 15, 10 para as 4. Aí eu continuo apresentando no estúdio outros quadros e outras atrações até 4h25, quando passo para a Série B com o Silvio Luiz e Juarez Soares, que dispensam apresentações, sempre para um jogo importante, para o jogo principal. Normalmente, sempre envolvendo ou o Botafogo Carioca, os times do Norte e Nordeste, Bahia, em especial Vitória, times que dão belo retorno. E aí depois volto no intervalo do jogo e depois ao final, quando entregamos para um programa de games, né? Que já foi o tempo também, games, então a molecada não, são todas as idades. Lógico, claro. Público bem, o leque é bem grande, bem aberto. Me conta uma coisa, como é que foi a sua experiência? Eu sempre costumo dizer o seguinte, quem vem do jornalismo esportivo, isso é uma opinião minha, quem vem do jornalismo esportivo faz qualquer coisa. Também. Qualquer coisa, porque no jornalismo esportivo ele tem que criar ali, às vezes o jogo está acontecendo, o jogo está ruim, mas ele tem que, a bola, olha, foi defender, chutar, tudo cabecear. ao mesmo tempo, e é tudo muito rápido, ele tem timing. Como é que foi a sua passagem do jornalismo esportivo? Você chegou a apresentar alguns programas tidos como policiais, que eu já vou deixar bem claro. Eu estive na Record, eu fui presidente da Record quando existiu Cidade Alerta, que ainda existe, e trabalhei, vi as críticas pesadas sobre esse tipo de programa. Eu, particularmente, eu não vejo, é lógico, se o corpo está lá em serviço, você não vai mostrar o sangue, a morte, mas a prestação de serviço e a violência, infelizmente, não é do programa, é isso que a pessoa não entende. É da cidade, é do Estado, é um problema que o Estado tem que tomar conta. Sem cortá-lo, as pessoas que nos assistem agora, nessa noite aqui, boa noite, um bom dia, dependendo tudo de bom a todos. Talvez essas pessoas, ou boa parte daquelas que nos assistem agora, nesse instante, um dos motivos que essas pessoas estão em casa é com medo da violência da rua. Então, o maior exemplo é isso também. Lógico. Veja bem, sem sair da sua pergunta da colocação, eu tenho muitos amigos do setor imobiliário. Meu pai, falecido, tinha uma grande imobiliária em Santos. Então, eu tenho uma sedução por essa área imobiliária. E converso com muitos corretores que nunca se vendeu tanto, lógico, mesmo com a crise, mas na proporção nunca foram tão vendidos os apartamentos com as varandas gourmet. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de irem a um restaurante para de repente serem feitas reféns dessa imagem para cá, né? Exato. Ou para serem assaltados num sinal, numa esquina, ou seja lá o que for, na casa delas é mais seguro. Então, cada vez mais, o número de pessoas que vem para cá, meu irmão, meu sobrinho, meu amigo, meu vizinho, e todos se reúnem numa determinada casa, numa determinada varanda gourmet, que é muito mais seguro. Por isso que hoje os apartamentos, eu até brinco, e esses profissionais da área falam, você compra a varanda e ganha um apartamento, né? Dependendo do tamanho. Verdade. E esse é um exemplo muito disso. A passagem pelos programas policiais, eu vou lhe falar uma coisa. Hoje, se eu pudesse fazer a opção, o policial, aquele um pouco mais, vai usar um termo pesado, eu não sei hoje se eu voltaria.
Não porque sei. isso realmente Mas desgasta muito o apresentador. Mas são estilos diferentes. Por exemplo, vou falar de 2 profissionais conceituados, renomados e, enfim, e premiados, vai? Marcelo Rezende e José Luiz da Atena, cada um tem o seu estilo. O Marcelo no estilo mais de contar a história. Marcelo é um contador de histórias reais, com HI, não ES. Não, desde a época lá do Linha Direta. Sim, exatamente. Assim, ele começou na Globo, lógico. O da Atena já tem um outro estilo, e cada um com o seu estilo, com o seu mérito, com a sua área de atuação, né, com o seu público. O da Atena já tem aquele outro estilo de ser mais veemente nas críticas, ser um pouco mais contundente. Mas os dois têm público. Se não estivessem, não estariam em redes nacionais, nas emissoras que estão ao final de tarde. Eu já optei, e assim, quando apresentei os programas na própria Record, na própria Bandeirantes, assim fazia, e se tiver que voltar, também vou fazer da mesma maneira. Eu prefiro comentar e informar em relação àquele fato. Por quê? Porque aquele crime que nós acabamos de noticiar, aquela reportagem que acabou de ser mostrada, ela já é uma notícia triste. Ela já impactou a quem nos vê. Então, para que, vou usar um termo, sangrar em cima do que já foi sangrado na reportagem? Eu não vejo necessidade. Então, eu prefiro comentar, opinar, mas sempre com algo que a pessoa possa absorver. E não, repito, sangrar em cima do que já foi sangrado naquela reportagem. Exato. Eu gosto de trabalhar assim. Eu não vejo problema nesse tipo de programa. Porque quem está incomodado, a autoridade... Eu fui chamado. Eu fui chamado em Brasília pelas autoridades, falando, olha, isso daí depõe contra o Brasil. E eu respondi para essa autoridade, eu falei, senhor, me desculpe, acho que o que depõe contra a imagem do Brasil é o Estado omisso continuar deixando isso acontecer. Isso sim que depõe contra... Agora, mostrar a realidade, depõe? Não. Você mostrou a realidade? Mostrou. Você precisa da autoridade, o que dá para fazer? Como é que pode resolver? Como é que pode atenuar o problema? Então, eu não tenho nada contra isso. É lógico que o sensacionalismo, ou aquela história que, de repente, o cara está com um refém, e aí coloca o microfone... Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Vou lhe contar um caso. Não sei se o senhor vai lembrar, e quem nos vê, aquele caso do rapaz de Santo André, Lindenberg, né? Que fez aquela moça Eloá. Sim, Eloá. Refém, depois... Deu, inclusive, um problema ali com a Sônia Abrão. A minha amiga Sônia Abrão. Exatamente. Que ela entrou ao vivo com ele. Eu vou falar uma coisa ao senhor. Na época, eu tive a oportunidade de entrevistar este rapaz ao celular, ao vivo. Falei, de jeito nenhum. Mas me citaram, mas a Sônia Abrão fez, a A fez, B fez, C fez. Falei, parabéns a eles. Cada um. Eu não entrevisto. E eu tenho uma postura que é essa. Eu não entrevisto o bandido, entre aspas, vou usar esse termo para generalizar. Porque eu sempre dou o seguinte exemplo, é muito prático, eu sou muito prático nas minhas atitudes e na minha maneira de trabalhar. Coloco o seguinte, vamos imaginar que o tal do Lindenberg, na hora ao vivo comigo, Fatiola, eu estou aqui mesmo com a Eloá, com a arma na cabeça dela, é o seguinte, são 9 horas da manhã, olha, se você não aparecer aqui até meio-dia, para trocar o refém, ela sai, você entra, eu vou matar a moça agora, e aí? Eu vou, não vou. Já estou falando abertamente, eu não vou. Ou pega uma pessoa totalmente desconhecida. Eu estou ao vivo, pum. Uma época isso era uma febre, considero eu um termo, me permita, um carnaval fora de época, conversar ao vivo com o bandido, pelo amor de Deus. Não, isso daí não, é inaceitável. Nenhuma hipótese. Para ele virar celebridade, Deus mas é isso que os psicólogos falam. Os especialistas falam o seguinte, o bandido naquele momento está tendo a notoriedade que ele quer. Exatamente. Então pode acontecer qualquer coisa. Ou mesmo depois de capturado, ficar entrevistado. Não, capturou. Olha, ele está sendo averiguado, é culpado disso, vai ser julgado, acabou. Naquele caso do Lindenberg, quem era, pergunta ao senhor, agora eu vou perguntar, me permita. Quem era a pessoa mais bem informada daquela situação toda? Eu falo que eu pergunto, mas eu mesmo respondo. A pessoa, no caso Lindenberg, aquele caso de Santo André, vocês se lembram da Eloá, da moça, no conjunto de prédios, numa área de periferia em Santo André? Era um ex-namorado. Ex-namorado, totalmente alucinado, né? A pessoa mais bem informada de tudo que aconteceu por aqueles dias era o próprio Lindenberg. Porque ele tinha 2 TVs dentro do apartamento, ele assistia a 2 canais ao mesmo tempo. A operação policial, ele tem a ciência de tudo. Exatamente, por ele saber de tudo. Ele sabia se o policial estava vindo por esse lado, por lá. Tossia, ele falava o telefone, piscava, engasgava, dormia, bocejava, ele sabia rigorosamente tudo. Eu sou o voto vencido, mas mantenho minha opinião. Como eu disse, eu sou o Luciano Fattioli Futebol Clube, né? Eu sou parcialmente, porque aí depende da situação, contra essas mega coberturas. Porque você valoriza, você
você também. fortalece Eu também. a pessoa que está na situação criminosa ou comandando aquela situação. É uma opinião que eu tenho, né? E aquele caso que ficou emblemático também daquele PM que se suicidou perto do Palácio, ou no Palácio dos Bandeirantes, não sei se você lembra, um tempo atrás, uns 10 anos atrás, 12 anos, que ele estava ameaçando se matar, na hora que ele soube que entrou a transmissão ao vivo, ele se matou. E graças a Deus já foi o tempo, né? Digo da nossa época, pela vivência que temos no meio da comunicação, o senhor até mais do que eu aqui em São Paulo, óbvio, o bandido, aquele criminoso, olha, eu quero a TV aqui, eu preciso da TV, porque senão eu não me entrego, porque se a TV não vier, se não vier com microfone, escolhe com luvas, apresentador. Com sem fio, ainda escolhe apresentador. Pelo amor de Deus. Aí, graças a Deus, a segurança pública adotou uma postura, falou, filho, o que tem para agora, para o momento é isso, nós, da polícia e você, vamos resolver aqui. Mas se a TV não vier, eu vou matar, eu vou fazer... Bom, fica à vontade, então, não passe vontade. Não, pelo amor de Deus, porque a TV e nós, comunicadores, e o senhor é um comunicador também, nós passamos a ser reféns dessa situação. Os reféns verdadeiramente não eram as pessoas que estavam debaixo ou de trás de uma porta de uma casa, de uma janela de um escritório, de um banheiro, de uma sala. Os reféns eram os comunicadores reféns daquela situação. Pode acreditar, pelo menos ter essa opinião e defenda essa opinião, né? Ratioli, e o jornalismo? Vem atravessando... Um tempo atrás, houve uma tentativa, lá na passagem do governo Lula para Dilma, houve uma tentativa de se restringir um pouco a atuação da imprensa. A lei da mordaça, né? Graças a Deus não vingou. Que talvez eles são videntes e já sabiam o que está acontecendo agora, vai ver. Exato, já estavam prevendo isso. Mas graças a Deus... bola de cristal deve porque aquela história é o seguinte, a liberdade de imprensa, ela é intocável. Agora, se a imprensa passou do limite, tem processo penal. Justiça existe para isso, não é? Porque dá a entender o seguinte, o jornalista pode falar o que quiser. Não, negativo, você passou da linha, você vai ter que responder para um juiz. Agora, você censurar, ou você limitar a atividade da imprensa, isso daí não é na democracia. Eu dou um exemplo bem simples, que eu falo que é até para a criança entender, né? O juiz, ele julga uma situação. O promotor, ele promove justiça. Então, exemplos mais claros do que isso, impossíveis. Agora, se o promotor promove justiça erroneamente, é uma outra história. Se o juiz julga erroneamente, é uma outra questão. Mas, inicialmente, primariamente, a justiça exige ou existe para isso. Olha, sem entrar no seio, no meio de questões partidárias, cada um tem a sua opinião, enfim, questão política é sempre muito pessoal, ou não é o tema aqui em questão, mas independente do partido, se é o ABC, se é Joãozinho, Mariazinha, Chiquinho, Francisquinho, não importa, né? Quem seja o personagem, essa prática é primária, né? Aquela de se pegar telefone... Opa, fulano, diretor de tal empresa, tudo bem? Olha, fulano falou mal de mim, manda esse cara embora. Exatamente. Nossa senhora, isso é de uma pobreza de espírito que é da época de Cabral, quando ele chegou de cavalo às margens do Ipiranga, né? Ou aquela história, né, Fatioli? O governo é quem mais compra mídia. O maior comprador de mídia, de rádio e televisão, é o governo. Então, até aquela história, poxa, mas eu queria até fazer mais mídia com você, mas com essa pessoa ou com essa matéria. Negativo, isso daí é uma pressão indireta que não... Ou o contrário. Não pode ser exercida. O senhor deu um exemplo, ou o contrário. Poxa, hoje colocamos R$5 aí, hein? Puxa, vamos ter que rever essa situação. Exato, Vamos ter que colocar R$2,50 a partir de agora, hein? Nossa, isso é de uma pobreza de espírito, é de uma incompetência, de uma fragilidade emocional de quem sugere ou parte essa iniciativa que, bom, mas pelos o papel fatos que do estão jornalista acontecendo não é surpreendente, né? É verdade, infelizmente. E o papel do jornalista hoje? Como você vê o jornalista já lidando com internet, com essa carga de informação muito grande, muito rápida? Porque hoje também tem aquele problema, né? Passou uma informação, aperta o botão, foi para o mundo inteiro. 2 da tarde aconteceu, 2:02 já está na boca do povo. E não se checa, né, Fatioli? Também tem esse problema. Esse é o problema. Nós temos... no meu entendimento, de alguns anos para cá, com essa questão da velocidade, que é lógico, é um ganho, é uma situação que não tem nem termo de explicação. A velocidade diz tudo, né? É informação ágil, presente, viva, né? Na casa da pessoa, onde quer que ela esteja, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a falta de se checar uma situação, com a necessidade de se dar entre aspas, o tal furo, que hoje é muito difícil, não é? A não ser em grandes situações, em grandes reportagens, aí é o outro fio, é o outro lado da moeda, é o contraponto de uma situação que a agilidade de uma internet, por exemplo, hoje proporciona, né?
E o jovem que hoje pensa em seguir a carreira do jornalismo, que demonstra um certo interesse, qual o conselho, qual o pré-requisito que ele tem que ter? Qual o conselho que você, jornalista experiente, já rodado, passaria para esse jovem? Olha, vou lhe falar, eu vou muito a faculdades e adoro. Quando me convidam, olha, você pode vir na faculdade de jornalismo tal, fazer uma palestra. Eu falo, não, pelo amor de Deus, palestra não, vou bater papo da profissão. Então eu sempre falo isso. E quando vou abrir esses papos, né, com auditórios, graças ao bom Deus, sempre repletos, eu falo, olha, eu hoje não vim fazer palestra. Quem veio assistir palestra? Aí um outro, né? Um outro não, a maioria eu falo, olha, então me desculpe, eu vim bater papo com vocês. Tal. Eu gosto muito, assim, de conversar, de bater papo, como eu estou fazendo aqui com o senhor, e muito à vontade. Entendo que essa fórmula, que é uma fórmula que eu entendo a mais próxima de quem nos vê, né? Que não é cansativa, que é um papo que as pessoas que estão nos assistindo, tenho certeza de você que está nos vendo agora, você participa. Tenho certeza que é algo do que eu falei aqui, as pessoas concordaram ou não. Algo do que o senhor colocou, perguntou, mas as pessoas falaram, boa pergunta, ou então, não devia ter perguntado, não devia ter falado. Mas estão participando de maneira indireta, não é? E isso é o que vale, isso é o que vale. Se ao final desse programa que estamos aqui nessa noite, as pessoas que estão nos assistindo absorverem algo do que eu falei, do que o senhor falou, ganhei a noite. Foi extremamente válido ter vindo aqui e quantas outras vezes puder, aqui também estarei, já lhe antecipo isso. Então, se as pessoas absorverem algo do que o senhor falou, do que eu falei, excelente. Agora, se ao final desse programa, você gostou do que o doutor Denis falou, do que eu falei, né, o Fatioli? Não lembro de nada. Meu Deus do céu. Mas tenho certeza que isso também não vai acontecer e não está acontecendo. Porque o nosso compromisso é com a verdade também. Você não precisa agradar ninguém. Levar a verdade para você. E muitos falam por aí, né? Eu não tenho papas na língua, o que eu faço e aconteça. Olha, esses discursos, essas fórmulas cansativas não enganam mais nada nem ninguém. O telespectador é extremamente inteligente. O telespectador um dia já pode ter sido manipulado. Pode ter sido. Hoje não é mais, de maneira alguma. Ele questiona, ele pergunta, ele concorda, ele não concorda. Ele leva esse debate, ou do que estamos falando aqui, para dentro da casa dele, para dentro do local de trabalho dele, para dentro da mesa do restaurante onde ele está com amigos. Isso é uma situação. A mulher que nos vê vai dar uma situação, leva para o cabeleireiro, por exemplo, mulher se reúne e conversa. A carga de informação é muito completa grande. E ela repercute, reverbera. Então, isso que é muito interessante. Então, o papel cada vez mais e mais importante nosso, que eu falo assim, eu tenho os dois registros, né? Eu fiz a faculdade de jornalismo, fiz o curso de radialista, eu tenho o meu registro em carteira, o meu MTB, para quem não sabe, é o RG do comunicador, não é? Então, você é o quê? É jornalista? Sou. É radialista? Sou. Que horário você trabalha? Eu falo, não, eu já acordo vendo notícias. Se tiver um barulho diferente, eu moro, o que aconteceu? Já está ligado. Então, eu não sou, não estou jornalista. Eu sou, aliás, nem jornalista, eu sou comunicador, nós somos comunicador. O senhor, nas suas atividades, o senhor comunica, o senhor tem uma missão que lhe foi dada, e o senhor comunica nos espaços, nos púlpitos, nas pessoas que o acompanham, nas pessoas que o seguem, nas pessoas que o questionam, que perguntam, enfim, questões diversas, e eu também. Então, nós somos comunicadores 24 horas por dia. Isso e daí é a responsabilidade. Pelo amor de Deus. Minha família que fala, minha mãe, fala assim, mas você não desliga? Eu falo, não, até a co-irmã, a Globelina, não desliga nunca. Eu não desligo nunca, porque vivo disso, né? Tem uma filha que vai fazer faculdade. Minha filha tem 16 anos hoje. Vai fazer faculdade de jornalismo. Tenho 2 sobrinhos, um que já é formado com 30 anos, 30, 31. Jornalista formado, um outro se forma esse ano. Poxa, eu nunca pedi nada a eles. Falar uma coisa ao senhor, eu tenho algumas, óbvio, alegrias na vida. Entre essas alegrias, foi quando eles falaram que iam fazer a faculdade de jornalismo. Então, minha filha vai fazer, já foi. Eu falei, filha, mas não... Eu brinco com ela, né? Não quer ser aeromoça, médica, astronauta? Eu quero fazer a faculdade de jornalismo. Tá? E meus sobrinhos também, isso é muito prazeroso, né? Repercutir a comunicação, ou ampliar a comunicação, ou formar nas faculdades, como ele disse, quando eu vou bater papo com os alunos. Quando eu vou nessas faculdades, ao final, sempre vem, né? Para tirar foto aqui e tal, normal, lógico. Graças ao bom Deus, né? Aí, algumas pessoas falam assim, olha, caramba, gostei tanto, agora que eu vou seguir mais ainda na profissão, olha, eu gostei do que você falou, gostei daquilo, gostei disso. Poxa, eu saio feliz da vida. Saio. Eu acho muito legal. Lógico, não tenho mais 20 anos, a idade em média, né, dos estudantes, tenho o dobro e mais um pouco, 49, né? Mas vou falar uma coisa ao senhor, acho tão prazeroso poder ajudar
a ampliar a vontade desses jovens de que façam as faculdades de jornalismo, de relações públicas ou de publicidade e propaganda, ou que atuem na área da comunicação. É muito prazeroso. Podemos fazer um bate-bola rápido? Lógico, Pergunta e resposta? Faço, prometo. Tomei sopa de letrinha, mas agora faz de conta que eu estou de regime, hein? Um momento que te marcou positivamente na sua profissão? Quando eu recebi o convite para trabalhar em São Paulo, né, que era meu grande objetivo, quando eu trabalhava em Santos, e vim trabalhar em São Paulo em TV, isso foi em 2003, e foi a partir de um telefonema, não é? E foi meu grande momento que dali eu iniciei, pelo menos entendo, né, a passos largos, ocupando o meu espaço, né, na área de televisão principalmente, né? Aquilo que te marcou negativamente ou que te entristeceu, mas você profissionalmente teve que realizar? Foi quando eu apresentava o São Paulo no ar, na TV Record, né, um telejornal pelas manhãs, que era líder de audiência, e o nosso helicóptero, que sobrevoava uma área na Marginal Pinheiros, para noticiar um assalto que tinha acontecido em um posto de combustíveis, ali em frente ao Jockey Club, ali já é Marginal Pinheiros, não é? Então, abri o telejornal, Bom Dia não, São Paulo no ar, dando bom dia, já com imagens a partir do helicóptero, mostrando essa imagem que você vê, aquele posto de gasolina na madrugada, uma quadrilha chegou, atravessou uma carreta na Marginal para que a polícia não conseguisse passar, Parari, Pampã, nós vamos ao intervalo e na volta a informação completa. Fomos ao intervalo comercial, não é? E durante o intervalo eu trabalhava, na época que estava na Record, com alguns monitores, à minha frente um deles era o sinal do helicóptero, a imagem do helicóptero, né? E aí de repente começou um chuvisco. Nessa hora do intervalo foi quando o helicóptero caiu, que foi um episódio triste, que faleceu o Rafael, que era o piloto, não é? O Alexandre Borracha, outro colega, está vivo, enfim, mas eu tive que, durante o jornal, uma questão de meia hora depois, noticiar que o nosso helicóptero tinha caído e que o colega tinha falecido. Foi o momento mais triste da minha carreira. Uma coisa impressionante que eu falei com a voz embargada, lógico, né? Mas tinha que noticiar, é uma notícia, né? Infelizmente. E tive que falar. Foi o momento mais difícil, mais triste em 32 anos de profissão. Um grande jornalista. Eu posso citar mais um? Mas fica à vontade. Então, gosto e até porque me ajudaram, independente da ajuda que me deram. Milton Neves, independente da ordem, né? E Paulo Henrique Amorim. E Eduardo Silva, que é o homem hoje que comanda o jornalismo da TV Tribuna, uma afiliada da Globo na cidade de Santos. São 3 pessoas que eu considero brilhantes, que eu me espelho e que sempre me ajudaram muito, muito, muito. Ratioli, infelizmente, está acabando o nosso tempo. Vou falar uma frase inédita, o que é bom dura pouco. Mas já está feito aqui o convite. Sim. Inclusive, quero te mandar um abraço, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Assistia seu programa, porque vocês entravam lá naquela época na emissora. De Bandeirantes, eu começava o jornal às 7 da manhã e ele vinha no horário vivo, né, da igreja, aquela hora programação que antecedia a programação ao vivo. E ele sempre chamava o primeiro jornal, que era o jornal que eu apresentava na Band, aí me convidou a conhecer as dependências da igreja, a almoçar com ele. Então, ao apóstolo Valdemiro, um grande abraço. Olha, agora que eu estou de volta, eu prometo, vou, se não almoçar, tomar um café, enfim, e conhecê-lo pessoalmente. Ratioli, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui, te rever depois de tantos anos. E já está convidado para uma próxima oportunidade. Olha, eu venho, a gente falar aí sobre futebol. Tá bom, venho sim. Tá bom? Muito obrigado a todos que nos veem, que todos tenham dias sequentes aí de paz, de saúde, de esperança, de amor. E olha, se desanimar é mania por aí, estamos fora de moda. Que desânimo nunca, hein? Até sempre. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.